E aí pessoal, tudo bem com vocês? O conteúdo de hoje a gente vai falar sobre sujeito oracional. Desde já eu te adianto que a aula de hoje eu aprendi com o professor Léo e eu vou deixar o link do curso dele aqui, caso vocês tenham interesse. Então vamos agora lá para a tela do meu computador iniciar o nosso conteúdo, beleza? Valeu moçada! Então galera, já aqui na tela do meu computador, a aula de hoje, como eu falei, é sujeito oracional. E eu queria falar com vocês que para falar sobre esse tema geralmente é bastante complicado, as aulas que a gente vê na escola, às vezes até no YouTube, e eu vou tentar passar para vocês da forma que eu considero mais simples, beleza? Então, sem muita conversa, vamos ao conteúdo. Quando você se depara com o sujeito oracional, você tem que ter em mente três coisas, e apenas duas delas vão acontecer. Mas você tem que ter em mente sempre essas três coisas. E quais são essas três coisas? A primeira delas é que vai ter sempre um verbo na terceira pessoa do singular. No caso da nossa primeira frase aqui, é quem corre cansa. Então a gente já vê que o verbo cansa está na terceira pessoa do singular. Ele cansa. A segunda é que pode aparecer um pronome indefinido quem. Se não aparecer o pronome indefinido quem, vai aparecer uma outra coisa. Então, a primeira delas é que vai ter um verbo na terceira pessoa do singular. A segunda delas é que vai ter o pronome indefinido quem com outro verbo. E a terceira coisa é que, se não aparecer o pronome indefinido quem, vai aparecer o outro verbo. Lembrando que, para estudar sujeito oracional, você tem que ter em mente que na frase vão ter dois verbos. Beleza? Vamos analisar essa frase aqui, que a gente vai entender o que eu estou falando. Quem corre cansa. Eu percebo que tem um verbo aqui na terceira pessoa, do jeito que eu falei, na terceira pessoa do singular, ele cansa, e que nessa frase aqui apareceu o pronome indefinido quem. Aí você pergunta, André, eu não lembro mais dos pronomes indefinidos. Eu deixei uma listinha aqui, ó, de alguns pronomes indefinidos para tu ir lembrando. Então, apareceu o verbo na terceira pessoa do singular e a palavra quem, associado a outro verbo. Quando aparece o quem, você tem que tirar essa estrutura toda e substituir pela palavra ele. Quando não apareceu o quem, você tem que tirar a estrutura toda e substituir pela palavra isto. Sujeito oracional, resumidamente, de forma simples, é essa estratégia que você tem que usar para você não errar. Então, ó, eu vou tirar essa estrutura toda e substituir pela palavra ele. Fica ele cansa. Ele cansa, a palavra ele é sujeito de cansa. Logo, eu posso afirmar que quem corre também vai ser sujeito de cansa. Então, eu vou substituir aqui, ó. Ficou ele cansa. Aqui embaixo, ó. Pronto. Marquei aqui em azul. Ele cansa. Esse ele é sujeito de cansa. Mas esse ele não veio no lugar de quem corre? Então, isso significa que quem corre é sujeito também de cansa. Quem corre é sujeito oracional de cansa. Essa é a primeira frase que a gente analisou. Aí você pode perguntar, André, quantas orações eu tenho nessa frase? Eu tenho aqui, ó, a primeira oração, quem corre, e a segunda oração, cansa. A oração quem corre é sujeito de cansa. E eu só sei isso porque eu usei essa estratégia de tirar o quem corre e substituir por ele. André, isso é certo? É correto e você vai acertar as questões se você fizer isso. Agora, a gente vai analisar uma segunda frase. Aqui, ó. Convém treinares mais. A primeira coisa que você tem que pensar é a seguinte. Tem verbo na terceira pessoa do singular? Tem. Convém. Tem pronome definido quem aí? Não tem. Então, a estrutura que sobrou foi essa aqui, ó. Treinares mais. Tem dois verbos? Tem. Tem o convém, que está na terceira pessoa do singular. Portanto, pode ser um caso de sujeito oracional. E tem outro verbo aqui, ó. Tem outro verbo aqui, tem dois verbos. Então, o que é que tu tem que fazer? Tem que tirar essa segunda estrutura, porque ela não tem o quem. Você tira a segunda estrutura e em vez de substituir pela palavra ele, como foi na primeira oração, você vai substituir pela palavra isto. Então, quando tem o quem, você substitui pela palavra ele. Quando não tem o quem, você substitui pela palavra isto. Lembrando que, obrigatoriamente, esse verbo aqui tem que estar na terceira pessoa do singular. Tem sempre que ter um verbo na terceira pessoa do singular. Beleza? Então eu vou substituir treinares mais pela palavra isto. Vamos ver aqui como foi que ficou. Olha só, galera.
convém isto. Na ordem direta fica isto convém. Isto é sujeito de convém. Se isto é sujeito de convém, significa que treinares mais é sujeito de convém, sujeito oracional de convém. Então, se na frase tiver essas coisas acontecendo, primeira delas, ter um verbo na terceira pessoa do singular. Segunda delas, ter outro verbo acompanhado com a palavra quem, ou ter outro verbo sem estar acompanhado com a palavra quem, é um caso de sujeito oracional. Então, convém isto. Isto eu substituí pelo treinares mais. Isso significa que treinares mais é sujeito de convém. Aí você pode perguntar, André, são duas orações, então eu tenho dois sujeitos. Eu tenho o sujeito de convém, que é a oração, o sujeito oracional, treinares mais, e eu quero saber quem é o sujeito da outra oração, treinares mais. Treinares mais tem sujeito? Eu te respondo que sim. Aqui no caso é, convém tu treinares mais. Convém tu treinares mais. Então o sujeito aqui é um sujeito elíptico tu. Quem quiser saber sobre sujeito indeterminado, sujeito elíptico, sujeito inexistente, eu vou deixar aqui na descrição o link dos vídeos que eu já falei sobre isso. Você aplica aqui o método que eu chamei nos vídeos anteriores de II e EE. Eu não vou me aprofundar para o vídeo não ficar muito grande, mas aqui é convém tu treinares mais. André, tu não descobriu quem era o sujeito da segunda frase da primeira oração. Vamos descobrir? Vamos ver lá. Ó, a primeira oração era quem corre cansa. A gente viu que quem corre é sujeito de cansa. Você pode perguntar, quem é o sujeito de quem corre? O sujeito de quem corre, ele não é indeterminado. Por quê? Porque corre não está na terceira pessoa do plural. Ele não é inexistente. Por quê? Porque não tem o verbo haver significando existir, ocorrer ou acontecer, e nem tem nenhum verbo que expresse fenômeno da natureza. Ele não é elíptico. Por que eu sei que ele não é elíptico? Porque eu vou botar aqui o pronome. Quem ele corre. Não faz sentido nenhum, então não tem o ele escondido, o ele aí não está oculto. Então o sujeito elíptico é o mesmo sujeito oculto. Então o sujeito não é oculto. Só sobrou, galera, a palavra quem. Então na primeira oração, o sujeito de corre é a palavra quem. E eu fiz como isso? Por eliminação. Por isso que é importante você estudar os primeiros tipos de sujeito. Beleza? Vamos agora analisar a nossa terceira frase. Agora a nossa terceira frase é quem cala, consente. Eu te falei que quando tu se depara com um sujeito oracional, você tem que primeiro perceber se na frase tem algum verbo na terceira pessoa do singular. Tem algum verbo na terceira pessoa do singular? Tem, consente. Ele consente. Então o primeiro critério eu já adquiri para poder analisar essa frase. O segundo critério é se tem um outro verbo combinado com a palavra quem. Tem o verbo calar. O verbo calar está do lado da palavra quem. Então aqui eu tenho um caso claro de sujeito oracional. O que foi que eu te ensinei? Tu tem que tirar o quem cala e substituir pelo pronome ele. Se não tivesse o quem, você substituiria pelo pronome isto. Beleza? Então você vai substituir pelo pronome ele. Ele consente. Ele consente, o ele é sujeito de consente. Isso significa que o quem cala também será sujeito de consente, já que eu substituí a oração quem cala pelo pronome ele, e ele é sujeito de consente. Isso significa que quem cala é também sujeito de consente. Esse é o procedimento para você saber se quem cala é sujeito oracional de consente. Eu queria fazer só um parênteses. Todo sujeito oracional também é chamado de oração subjetiva. Oração subjetiva. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu quero só te lembrar que também são chamadas orações subjetivas. Então a gente já descobriu quem é o sujeito de consente. Mas antes aqui, galera, tu tá gostando do conteúdo? Se tu estiver gostando, ajuda o canal, dando teu like, se inscrevendo no canal, assim tu vai estar recebendo notificações para minhas próximas aulas aqui, beleza? Agora a gente já descobriu quem é o sujeito de consente. Vamos descobrir agora quem é o sujeito de quem cala. Calar, o sujeito é indeterminado? Não, cala não está na terceira pessoa do plural e nem está na terceira pessoa do singular acompanhado com si, que é o caso de sujeito determinado. Então, quem cala, o sujeito não é indeterminado. O sujeito é inexistente? Não, porque não tem o verbo haver e também não tem verbos que expressem fenômenos da natureza.
O sujeito é elíptico ou oculto? Como é que eu descubro se é elíptico? Eu coloco ele aqui, ó. Quem ele cala. Quem ele cala. Não dá certo. Então não tem um elipse aí, não tem um ocultamento do sujeito. Pessoal, só sobrou a palavra quem. Então o sujeito ele está na frase. É o que eu chamo de sujeito expresso. É o sujeito que está na frase e é a palavra quem. Beleza? Então o sujeito de quem cala é a palavra quem. Então galera, é isso que eu queria mostrar para vocês. Desde já eu te agradeço e até o próximo vídeo. Valeu!